Fala pessoal, de volta aqui com mais um item, o item 37 aqui, o último item dessa prova aqui que fala da apologia de Sócrates. A gente pega esse 37 agora e ele fala bem assim, ó. Em sua defesa, Sócrates afirma aos juízes que o mal é inevitável e por isso é sempre preferível morrer, tá? Pessoal, se você fizer a leitura aqui do próprio texto da prova, você vai perceber que não é bem assim, tá? O item ele generalizou aqui, né? Jogou. Porque olha só, se a gente pega esse trecho aqui, ó, a gente tem aqui um trecho, vamos ver o trecho que ele fala de morte, né? Deixa eu ver aqui. A gente tem aqui, ó. Mas nem mesmo agora, na hora deste grande perigo, eu faria nada de inconveniente. Nem mesmo agora me arrependo de ter me defendido como eu fiz. Antes, prefiro mesmo morrer, tendo me defendido deste modo, a viver daquele outro. Do outro modo seria sem se defender, sem trazer aqui, né, sem se esconder, né, e não estar aqui com a cara a tapa como ele fez, tá? Então, beleza. Quando você lê esse trecho, você até fala assim, parece que ele está falando que ele prefere morrer, mas não é bem assim. Quando a gente lê embaixo, a gente percebe que não é bem assim, ó. Nem nos tribunais, nem no campo, nem a mim, nem a ninguém convém tentar todos os meios para fugir da morte. Ele está falando que nem aos tribunais, nem nos tribunais, nem no campo, nem a mim, nem a ninguém, ou seja, nem a ele, nem a ninguém, convém tentar todos os meios para fugir da morte. Ou seja, ele está dizendo aqui que não convém ficar também tentando fugir da morte, que a morte vai ser uma coisa que ela vai acontecer. Ela tende a acontecer ali. Só que quando você observa esses primeiros parágrafos aqui, você então conclui. Não, então ele está dizendo que o mal é inevitável, tá? E que por isso é preferível sempre morrer. Bem, até aqui ele só está dizendo que não convém ficar se defendendo para fugir da morte o tempo inteiro, tá? Todos os meios para fugir da morte. Até mesmo nas batalhas, de fato, é bastante evidente que se pode evitar morrer, jogando fora as armas e suplicando aos que perseguem. E muitos outros meios há nos perigos individuais para evitar a morte quando se ousa dizer e fazer alguma coisa. Então perceba que aqui, em nenhum momento ele está dizendo que é sempre preferível morrer. Ele está falando que em algumas circunstâncias a gente consegue perceber que dá para evitar, mas ele está dizendo que a gente não vai evitar o tempo inteiro, tá? A gente não vai ficar evitando isso, fugindo ou tentando todos os meios para que isso não ocorra. Lá mais para baixo, ele vem e fala bem assim: mas, ó cidadãos, talvez o difícil não seja fugir da morte, tá? Bem mais difícil é fugir da maldade, que corre mais veloz que a morte. Então aqui ele até fala que a maldade é muito mais difícil fugir, tá? É muito mais difícil fugir da maldade, né, do que da morte em si. Então aqui é onde ele fala do mal, né? Então ele fala que é muito mais difícil fugir da maldade, né, que ocorre mais veloz que a morte. E agora eu, preguiçoso como sou, e velho, fui apanhado pela mais lenta, enquanto os meus acusadores, válidos e lépidos, foram acompanhados pela mais veloz, a maldade. Tá? Então ele está dizendo que ele, já velho, com dificuldade, né, ali com as suas limitações, ele foi apanhado, né, pela maldade dos mais jovens, da mais veloz maldade dos acusadores, né, de quem está acusando, porque é jovem, tem toda a vitalidade ali, o raciocínio e tudo mais, e está indo para cima dele ali, né, e pegando-o de surpresa. Assim, eu me vejo condenado à morte por vós, condenados de verdade, que sois criminosos de improbidade e de injustiça. Eu estou dentro da minha pena, vós dentro da vossa. Ele está dizendo que ele vai estar dentro da pena dele, no qual eles estão acusando e vão condená-lo, mas eles também estão dentro da pena deles, né? Da consciência deles saberem que estão fazendo uma coisa que não é correta, tá? Da maldade que os corrói ali, tá? E talvez essas coisas devessem acontecer mesmo assim. E creio que cada qual foi tratado adequadamente. Então, de certa forma aqui, pessoal, ele não traz essa ideia de que o mal é inevitável e por isso é sempre preferível morrer.
ele está dizendo que nesse caso aqui ele não vai evitar. Se condenarem, se o condenarem à morte aqui, que assim seja, mas ele vai morrer com a consciência limpa e o pessoal vai ficar, cada um com a sua consciência, né? Ele sabendo que era inocente e que os acusadores sabendo que estavam incorrendo numa injustiça, tá? Então é mais ou menos nesse sentido que ele quis colocar. Quando a prova traz o sempre, eu preciso localizar onde é que ela está falando que é sempre desse jeito. E aqui a gente leu, em nenhum momento ele está dizendo que é sempre preferível morrer. Ele está dizendo que ora você consegue até evitar, mas que no caso dele nesse momento ele não iria evitar. Isso não significa que ele está dizendo que é sempre, tá? Então por isso, pessoal, esse item aqui ele está errado, beleza? Então até o próximo vídeo.